Bem, bom dia a todos. É com enorme satisfação que damos início aqui à nossa Semana Internacional do Curso de Direito, com um ilustre palestrante, já tradicional aqui no nosso meio, que é o professor Ibsen Noronha, que fala, neste momento, de Lisboa, em Portugal, e contamos com a honrosa presença da nossa magnífica reitora, doutora Beatriz Maria Eckert-Hoff, e do nosso mediador, o professor Tiago Pádua, que cumpre registrar, que é membro da Academia Brasiliense de Letras. Então, eu passo aqui a palavra para a professora reitora para fazer a abertura da nossa semana. Obrigada, professor Paulo. Bom dia a todos. Cumprimento inicialmente o professor Dr. Ibsen José Casas Noronha, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Uma honra tê-lo aqui conosco, professor Ibsen, sempre colaborando aí com os nossos eventos, né, com os seus conhecimentos aqui com o nosso curso de Direito. Cumprimento o professor Dr. Paulo Campanha Santana, coordenador do curso de graduação em Direito e do mestrado em Direito em Relações Sociais e Trabalhistas. Cumprimento o professor Dr. Tiago Aguiar de Pádua, professor da graduação e do mestrado também, das Relações Sociais e Trabalhistas do DF. Cumprimento todos os professores do curso de Direito aqui presentes, todos os estudantes aqui presentes e comunidade externa também que está aqui nos acompanhando. Bom, eu fiz questão de vir aqui abrir esse evento, que nós estamos iniciando hoje o mês da terceira jornada de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, e com muita honra essa terceira jornada, esse mês da terceira jornada, que tem uma série de eventos durante o mês de outubro todo até 9 de novembro, essa terceira jornada abre justamente com a Semana Internacional do Curso de Direito. Então, é uma honra muito grande, porque o nosso curso de Direito do DF sempre foi e continua sendo o maior curso da nossa instituição, maior e melhor curso, né? Curso de Direito está completando 53 anos, né? A nossa instituição completou 54. Então, para Brasília, né, doutor Ibsen Noronha, para Brasília, 54 anos de uma instituição é bastante, né? Mas, se compararmos com a Universidade de Coimbra, centenária, aí a gente já vê o quanto nós somos bebês, né? Professor Ibsen e doutor Rui Marcos, que então diretor da Faculdade de Coimbra, estiveram presencialmente no DF, na comemoração dos 50 anos do DF, com uma fala maravilhosa do doutor Rui e também sua, professor Ibsen, e na ocasião eu lembro-me, jamais esquecerei, que eu enalteci muito os nossos 50 anos de história, e quando o doutor Rui Marcos pegou o microfone para iniciar sua fala, na mesma época, Coimbra estava comemorando 729 anos, 727, se eu não me engano, ou seja, né, hoje já deve estar 730, né, e poucos. Então, é uma honra ter uma universidade centenária que formou grandes nomes, né, do mundo inteiro, aqui representada para esse evento, para o nosso curso de Direito, que formou grandes nomes em Brasília, né, poderia citar grandes nomes formados em Brasília, continua formando grandes nomes, e há mais de 5 anos já com um mestrado, nosso único programa estrito sensu, mestrado em Direito, não poderia deixar de ser em outra área, né, um curso tradicional, que marcou sua história, sua cultura, junto com a construção da capital em Brasília, e o nosso curso de Direito, pelo seu alcance internacional do mestrado também, já é reconhecido e já marca presença em Brasília, no Distrito Federal, no país e no mundo. Então, queria desejar uma excelente semana, né, internacional do curso de Direito e que os nossos alunos possam aproveitar ao máximo os conhecimentos desses grandes nomes aí que compõem a programação dessa semana. Ao senhor professor Ibsen Noronha, muito obrigada.
É sempre uma honra ouvi-lo, sempre com muita profundidade seus conhecimentos e, ao mesmo tempo, leveza com que o senhor sempre traz na sua fala. Então, muito obrigada, parabéns, professor Paulo Campanha e a sua equipe que organizou essa Semana Internacional, né? E desejo a todos, então, um bom evento. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Beatriz, sempre inspiradora a sua fala. Até aqui eu cumpro registrar, viu, professor Ibsen? A professora Beatriz foi eleita na semana passada vice-presidente dos conselhos de dos reitores do Brasil. Então, isso aí é o que está diretamente alinhado, exatamente com todas as palavras que ela tem feito, acabou de dizer agora, e o que só aumenta a projeção do nosso UDF no cenário nacional, até mesmo internacional, porque eu sei que, periodicamente, ela visita o senhor aí na Faculdade de Coimbra, em Portugal. Então, para quem nos assiste, nossos professores, nossos alunos, visitantes, eu sei que muitos alunos são novos, são alunos transferidos. No início do semestre, como a professora falou, nós temos uma equipe, eu, o professor Rodrigo Capone, que é o adjunto, o professor Frederico, que é o coordenador de núcleo de prática jurídica, entramos em todas as turmas do matutino e noturno para nós darmos as boas-vindas. E esse semestre é um semestre muito marcante, como o senhor professor acabou de falar, professor Ives, nas palavras anteriores, já são quase 2 anos de pandemia, né? Temos aí uma reta final, se Deus quiser, para voltarmos às nossas atividades. E o curso de Direito realmente tem destacado os resultados, e isso tudo, professora, nós agradecemos aqui de público, todo o seu apoio. Mais de 3 anos já trabalhamos juntos, né? Integro sua equipe, e aqui, de público, quero agradecer o integral e restrito apoio, o seu espírito inovador. Não há uma ideia inovadora que o curso de Direito não tenha apoio da nossa reitoria. E não só da nossa reitora, que também, ao redor dela, há uma equipe que sempre nos apoia. Então, professora, nos honra muito a sua presença aqui, bem como aumenta a nossa responsabilidade depois das palavras que a senhora disse. Eu passo agora aqui a palavra ao nosso querido professor Tiago Pádua, que é professor da graduação, dileto amigo, professor da graduação, professor do mestrado, nosso professor doutor, que inclusive foi a sua tese de doutorado foi considerada uma das melhores do programa no ano que o concluiu. Então, inclusive, ele acaba de sair de uma aula do mestrado, e agora está aqui conosco, por quem eu passo a palavra aqui para apresentar o nosso ilustre palestrante. Muito obrigado, professor Paulo Campanha, que é o nosso coordenador, e a quem agradeço por sempre apoiar todas as atividades que temos feito, assim como a professora Beatriz também. E é uma honra inenarrável contarmos no dia de hoje, mais uma vez, com a presença do professor Ibsen Noronha, e eu vou fazer uma breve leitura do currículo do professor Ibsen, pedindo licença para fazer um resumo muito simplificado, porque senão passaria aqui a manhã inteira lendo a biografia do professor Ibsen, que é um acadêmico, é um escola, né? Um professor que tem nos prestigiado e que, portanto, vem engrandecer o dia de hoje. O professor Ibsen é professor em Coimbra, tem uma produção acadêmica avançada e notável, tem mestrado também em Coimbra, tem a sua atividade de livros de publicação vinculados à atividade que eu particularmente considero aquela das mais desafiadoras, que é da história do direito, e é um verdadeiro arqueólogo com um livro que para nós é muito significativo de história do direito, com o professor Rui Marcos, e efetivamente vai falar no dia de hoje para todos nós sobre um tema igualmente significativo, que é sobre a independência do Brasil e o direito. E eu tenho a honra de passar a palavra nesse momento para o professor Ibsen, e neste momento, sem tomar mais um precioso segundo de sua exposição. Obrigado. Eu saúdo a doutora Beatriz, a reitora da universidade e agora vice-presidente da Associação dos Reitores do Brasil. Meus parabéns pela eleição, pela justa eleição, que vai efetivamente colaborar muito com o desenvolvimento da administração universitária, que é muito importante, considero muito importante para
para que, da mesma forma, se desenvolva o mundo e o ensino universitário no Brasil, fundamental para o nosso país. Saúdo o Dr. Paulo Campanha, professor Paulo Campanha, diretor da Faculdade de Direito. Agradeço o convite também, para poder estar aqui presente. Já tenho ido algumas vezes, como ficou dito aqui, a fazer o curso presencial e sempre com muito gosto. Porque devo dizer, a doutora Beatriz referiu agora, está a completar 53 anos do curso. Meu pai foi professor logo nos primeiros anos e lecionou por quase 40 anos na UDF, de maneira que eu tenho uma ligação, fazendo minha vocação íntima aqui ao meu pai, que nesse ano completaria 90 anos, teria hoje 90 anos, se estivesse vivo. Portanto, dedicou boa parte da vida escolar dele à UDF, o ensino do direito civil, sobretudo. Saúdo o doutor Tiago Pado, agradeço as generosas palavras. Saúdo os outros professores também que estão presentes e claro, evidentemente, que a finalidade de tudo isso é para os alunos, que não há universidade, não há ensino universitário sem os alunos, e tudo isso é feito para os alunos e para os estudantes. De maneira que fica aqui o meu reconhecimento por essa faculdade, que tem feito muito pelo ensino em Brasília, uma faculdade muito séria, e com a qual eu colaborei e no passado, colaboro agora e pretendo continuar colaborando enquanto acharem que isso será útil para a formação dos estudantes. Fico muito feliz também em receber a doutora Beatriz aqui quase todos os anos, tem vindo fazer palestras na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e fica o convite para os outros professores também virem nos visitar assim que houver possibilidade. Teria muito gosto também em recebê-los aqui. Passando diretamente para o nosso tema, que já que falamos aí de 50 anos, de efemérides, 53 anos da Faculdade de Direito da UDF, dos 731 anos da Universidade de Coimbra, eu vou tratar justamente do tema da independência do Brasil e o direito, já fazendo essa espécie de desafio, esse repto, como dizem em Portugal, lançando o repto, para no ano que vem nós tratarmos bastante desse tema, porque completamos no ano que vem o bicentenário da independência do Brasil. E essas efemérides são sempre muito boas para nós repensarmos historicamente, repensarmos o que passou, tendo em vista que a história segundo uma definição clássica, é a mestra da vida. Portanto, nós podemos perceber acontecimentos do passado que colaboram para a compreensão do que está acontecendo nos dias de hoje e até ditam alguns rumos para o futuro. O padre Antônio Vieira, que foi chamado por Fernando Pessoa de imperador da língua portuguesa, a quem eu recomendo muito que façam as leituras dos seus belíssimos sermões, mostram todo o barroco, um pouco do rococó do século XVII. No começo é um pouco difícil aquela leitura para os jovens, mas depois se habituam e lhes faz muito bem, e lhes ilustra muito. O padre Antônio Vieira dizia que o presente nada mais é senão o futuro do passado. Portanto, nós estamos vivendo aqui a continuação do que aconteceu no passado, e no passado nós estamos vivendo o que era o futuro naquela época. Portanto, o passado já não existe ontologicamente, o futuro ainda não existe, o que existe é o presente, e com esse presente nós podemos refletir sobre o passado e também buscar caminhos para o futuro. Nós estamos sempre olhando para frente, eu estou a preparar aqui meu próximo curso na faculdade e vou dar para meus alunos a leitura de um livro do século XVI, um livro importantíssimo aqui em Coimbra, que foi escrito por um professor de Coimbra, Manuel Góes, que comentou a obra de Aristóteles, a Ética de Aristóteles, e foi o livro mais divulgado no mundo sobre filosofia naquela época, portanto, e no mundo inteiro, era escrito em latim, e esse livro circulou para todas as escolas e universidades do mundo no século XVI, teve grande importância no Brasil, nas 200 escolas que existiam dos jesuítas no período colonial, era ensinado isso. E nesse livro, logo no segundo capítulo, ele estuda os fins dos atos humanos. O estudo da ética, no fundo, é o estudo do comportamento humano, dos atos humanos. E todo ato humano tem uma finalidade. Portanto, ele estuda quais são os fins dos atos humanos. Portanto, isso é muito importante, nós temos em consideração, o direito leva muito em consideração, quando vai estudar o dolo ou a culpa, portanto, a finalidade também é levada em consideração. Ora, a história pode nos dar, efetivamente, alguma luz sobre os acontecimentos no futuro. E os nossos atos hoje podem ser atos que
influenciam a história do futuro. Portanto, nós temos que agir sempre com esse panorama, esse pano de fundo para compreender os acontecimentos. Sobretudo nós que vivemos no mundo universitário, que é um mundo de elite intelectual, não há como fugir disso, temos grandes responsabilidades no que diz respeito a isso, com o rigor nos estudos e quando, de alguma forma, proferimos alguma opinião, que é uma opinião, evidentemente, de doutor, e a opinião doctores desde a Idade Média é muito importante, porque é alguém que se debruça sobre algum tema, dedica sua vida sobre algum tema e fala portanto, com autoridade. Isso tem muita importância. Não é que não vá ser discutida, eu sou muito a favor de todas as discussões possíveis em relação aos temas, que era justamente o método tradicional de ensino do direito, o debate, portanto, os prós e contras dos problemas. Hoje, o ensino é voltado mais para uma apresentação dos temas e muito menos discussão dos temas. Mas o método dialético, eu acho bastante importante, foi o método utilizado em Coimbra durante 600 anos praticamente, até o Marquês de Pombal. Portanto, é um método que nós levamos em consideração e muitas vezes repristinamos aqui em algumas disputações que nós organizamos na faculdade. Portanto, voltando ao nosso tema, eu desafio a nós fazermos essa reflexão ao longo do próximo ano, quando se completarão efetivamente os 200 anos da independência, que pode ser analisado sobre vários aspectos. Para a nossa faculdade, o que mais interessa é o aspecto jurídico, portanto, a questão do direito na independência. Eu até havia falado com a doutora Beatriz anteriormente, eu conheço um descendente do José Bonifácio, patriarca da independência, e poderíamos levar também algum descendente de Dom Pedro I, que foi quem deu o grito do Ipiranga. Ficaria uma sessão bonita, com dois personagens ali que espelham genealogicamente esse processo histórico. E faríamos uma sessão bonita celebrando esses 200 anos, esse bicentenário que é tão importante para a identidade brasileira. Muito bem, vamos analisar um pouco a época em que foi declarada a independência do Brasil, ou seja, início do século XIX. É uma época bastante interessante do ponto de vista histórico, porque nós podemos perceber a transição, uma grande transição e uma grande mudança de concepções, tanto filosóficas quanto políticas e, evidentemente, jurídicas. Aqui em Coimbra, nós até temos uma secção chamada de secção de ciências jurídico-políticas. Portanto, estudamos temas vinculados ao direito e à política, que são bastante importantes. Ora, nessa época, havia justamente essa concepção jurídico-política que estava se transformando. O começo do século XIX é uma transformação devido, sobretudo, aos acontecimentos da Revolução Francesa, como todos sabemos, depois da Revolução Francesa se consolidar com Napoleão, uma grande transformação no mundo jurídico e no mundo jurídico-político, por consequência. Portanto, surgem novas noções que até então ainda não havia se encontrado e, a partir de então, há como que degladiar-se dessas concepções. Mas elas existem, as duas concepções coexistem, vamos dizer, nesse mesmo tempo. E a mais importante que eu quero chamar a atenção aqui, dentre tantas, seria a concepção jurídico-política da origem do poder. Portanto, qual é a origem do poder? Ora, o que reinou em Portugal e no Brasil até o século XIX foi uma concepção tradicional e transcendental do poder. Ou seja, não se discutia, não havia nenhuma espécie de discussão quanto a isso, a origem do poder era considerada divina. Portanto, todo o poder emana de Deus. Essa é a concepção até o início do século XIX, com algumas nuances, vamos dizer, do ponto de vista teórico, se esse poder viria de Deus diretamente para o soberano, ou se esse poder viria de Deus para o povo, e do povo era delegado para um soberano. Portanto, era só um matiz do problema, mas a origem era indiscutível, a origem era divina por motivos históricos, no caso do Brasil e de Portugal, e também por motivos teológicos, portanto, por análises teológicas, que aqui eu não vou entrar no momento. Mas era a concepção predominante. Ora, a partir da Revolução Francesa,
surge uma nova concepção que vai entrar em conflito, em confronto com essa visão tradicional e transcendental. E qual é essa visão? Que eu chamaria de visão já revolucionária, não tradicional. Seria a visão de que todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. E todos aqui que estão presentes conhecem e reconhecem isso. Na atual Constituição se consagra esse princípio. Esse princípio surgiu no começo do século XIX, na América Portuguesa. Surgiu em França anteriormente, mas na América Portuguesa surge a partir do século XIX. Portanto, todo poder emana do povo. Ora, se todo poder emana do povo, nenhum poder emana de Deus. Então, é inconciliável isso. Então, acontece esse conflito de concepções dentro das discussões jurídico-políticas. Nós estamos a falar aqui nos meios acadêmicos e no meio dos ativistas políticos da época, os que participavam da lista política. Portanto, são duas concepções distintas que se encontram no começo do século XIX. Esse é um ambiente, vamos dizer, jurídico-político ou filosófico, se quiser também, no Brasil e em Portugal no começo do século XIX. Outra doutrina que surge e que também colide com a doutrina tradicional é a doutrina da separação dos poderes. Portanto, não é só o problema da origem do poder, mas é a ideia, que, como nós sabemos, surge no iluminismo francês, sobretudo, mas não só, ficou mais famoso e mais divulgado no francês, e depois foi recepcionado pelos americanos, com a independência e com a sua Constituição, que está em vigor até hoje, que logo no primeiro artigo define essa separação dos poderes. Podem ir lá ler, se for ler a Constituição atual, está lá a definição da separação dos poderes. Portanto, nós temos a ideia de que o poder não é uno, ou que ele não deve ser uno, pelo menos, dentro de uma concepção voluntarista que surge então, e há a separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Como dizem no Brasil, em Portugal dizem judicial. Portanto, esses três poderes colidem, essa concepção dos três poderes colide com a concepção tradicional de que o poder é uno, que a gente encontra, vamos dizer, hoje num país que não recepcionou a Revolução Francesa muito rapidamente e até hoje não engoliu a Revolução Francesa, que é a Inglaterra. Se as senhoras e os senhores forem à Inglaterra, eu fui muitas vezes assistir julgamentos na Inglaterra, a justiça é feita em nome da rainha. A rainha é a soberana, a rainha detém, em tese, o poder judiciário que ela delega para os seus juízes. Se vai ao parlamento, nós temos o governo de Sua Majestade a Rainha. Portanto, quem governa, o executivo, governa em nome de Sua Majestade. E depois nós temos a oposição fiel à Sua Majestade. Então, temos o princípio da unidade do poder, a oposição fiel à Sua Majestade. E nós temos o poder judiciário, o executivo e o legislativo, portanto, emanando de um poder só, que é o poder real, o poder da rainha da Inglaterra. Então, a Inglaterra não recepcionou o princípio da separação dos poderes, como foi recepcionado, evidentemente, pelos Estados Unidos e lançado a partir da França e da Revolução Francesa para todos os países. Isso no Brasil, no começo do século XIX, não era concebível, nem a separação dos poderes, nem a origem popular do poder. Portanto, a concepção tradicional predominava. Dom João VI, como sabem, chega ao Brasil em 1808, traz todo o aparelho, o Estado, aliás, é um fenômeno jurídico interessantíssimo para quem gosta da história, é a transplantação de um Estado, de uma máquina de Estado para o Brasil, se instala a partir de 1808 no Rio de Janeiro, que se torna a capital do Império Português, capital judicial, até está lá quando ele cria a Casa de Suplicação, que era o tribunal mais alto da organização judiciária portuguesa, quando cria no Rio de Janeiro, lá está dito, no decreto, porque eu estando no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro se torna a capital judicial do nosso império. E, efetivamente, as causas se decidiam em última instância no Rio de Janeiro a partir de então. Ora, Dom João VI no Brasil, que tem as concepções tradicionais ainda, mas que já tem à sua volta vários personagens que estão à volta na corte, que já são influenciados pelas concepções revolucionárias que eu acabei de escrever, francesas, há todo um jogo político que nós vamos perceber, quem estuda os documentos daqueles homens que formavam a corte de Dom João VI no Brasil percebe perfeitamente isso.
Então, há todo um círculo de ideias, e também na Universidade de Coimbra, porque era da Universidade de Coimbra que saíam esses homens, e essa cultura, sobretudo, ela era lançada a partir da Universidade de Coimbra, já se discutia esse tema e todas essas ideias já estavam circulando de alguma forma. Mas Dom João VI, quando Napoleão perde a Batalha de Waterloo, e, portanto, num certo sentido, o motivo dele estar no Brasil desaparece, porque o homem que invadiu Portugal, ele é derrotado e é mandado finalmente para o exílio, e vai morrer no exílio, como sabemos, numa ilha inglesa, no Atlântico. Quando Napoleão é derrotado em 1815, se reúne com o Congresso de Viena, e no Congresso de Viena, um diplomata sugere ao diplomata português que o Brasil seja elevado a reino, porque de tal forma, com a presença da corte, se desenvolveram as instituições do Brasil, que era muito bom que na América houvesse uma monarquia, que seria a contraposição, isso está lá dito nos documentos, a contraposição à República Americana que havia surgido. Os Estados Unidos romperam com a tradição europeia do governo monárquico e quando os países se reúnem no Congresso de Viena para tentar restabilizar a política europeia e criar um equilíbrio europeu, para o Brasil e para Portugal, a sugestão fosse que se mantivesse uma monarquia na América, que era a monarquia portuguesa, evidentemente, mas elevando o Brasil a reino. Bom, e foi exatamente isso que foi feito. Em 1815, a 16 de dezembro de 1815, nós temos o decreto, a Carta Régia de Dom João VI, que eleva o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, essa ideia do Reino Unido que nós conhecemos hoje e que funciona no mundo inglês, no mundo britânico, melhor dizendo, a Inglaterra é um dos países do Reino Unido, e depois até mais avançado com a Commonwealth, ou seja, vários outros países que consideram a rainha chefe de Estado, como o Canadá, a Austrália, que tem seus governos, seus parlamentos próprios, mas tem a rainha como chefe de Estado e vários outros reinos. Portanto, essa ideia surgiu no século XIX, no mundo luso-brasileiro, porque surge aí uma monarquia luso-brasileira, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Portanto, a partir desse momento, nós temos já o caminho para a independência do Brasil, a independência política do Brasil, que se quiserem, de uma forma sui generis, com uma monarquia, diferentemente da América espanhola, que se desfez em vários pequenos estados, como nós conhecemos hoje no mapa da América do Sul. Portanto, a Espanha não mandou príncipes para suas possessões na América Latina. Portugal mandou príncipes, depois deixou príncipes, e isso manteve essa ideia tradicional de poder, essa continuidade de poder no campo da monarquia. E é com a monarquia que nós vamos ter a independência em 1822. Portanto, de 1815 a 22, já existe um reino do Brasil autônomo, com alguma autonomia. E em 22, nós vamos ter a independência do Brasil, que vai se dar a partir de uma reunião no Conselho de Estado no dia 2 de setembro. A data do Conselho de Estado justamente é 2 de setembro. A 14 de agosto, Dom Pedro deixou a capital, o Rio de Janeiro, o príncipe Dom Pedro, foi fazer umas viagens pelo interior do Brasil, políticas. Havia já, se falava muito, se fermentava muito a ideia da independência, mas ele deixou como presidente do Conselho de Estado, essa instituição importante da história jurídico-política brasileira. Foi até lançado pelo Senado agora um livro sobre o Conselho de Estado e com as decisões do Conselho de Estado, excelente livro para o estudo histórico-jurídico. Deixou como presidente do Conselho a sua mulher, a princesa Leopoldina. E participava desse conselho também José Bonifácio, que eu citei agora há pouco, chamado Patriarca da Independência. A 2 de setembro, eles se reuniram, e na reunião número 13 desse conselho que ficou decidida a independência do Brasil. O texto está lá, para quem investigar, o texto que decide a independência, que é assinado pela princesa Leopoldina como regente do reino e presidente do Conselho de Estado, dia 2 de setembro. São enviadas cartas para Dom Pedro, comunicando essa decisão do Conselho de Estado. O Conselho
ele é consultivo, na verdade, não é uma decisão definitiva. O Conselho tem esse caráter consultivo, ele não é vinculativo. Então, mandam a decisão, ou seja, o conselho que é dado, da data de 2 de setembro, essas cartas encontram Dom Pedro próximo ao Riacho Ipiranga, ele lê as cartas e depois nós conhecemos o que vai se dar no 7 de setembro, essa proclamação da independência. Depois Dom Pedro vai para São Paulo, na mesma noite ele é aclamado rei do Brasil, atenção, rei, não era imperador, é aclamado rei do Brasil no teatro na cidade de São Paulo. Depois ele regressa ao Rio de Janeiro, numa cavalgada desenfreada, parece que matou vários cavalos a caminho do Rio de Janeiro para fazer as ligações políticas, só parou ali em Aparecida do Norte e consagrou o Brasil a Nossa Senhora Aparecida, Dom Pedro, e segue para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, depois, nós temos a articulação e aí a mudança, houve já uma mudança nesse ínterim, para a condição não de rei do Brasil, mas de imperador do Brasil, pelas proporções do nosso território, proporções imperiais, portanto, foi chamado de Império do Brasil e Dom Pedro ostentou o título de Imperador do Brasil. Muito bem, essa foi, em fundo de quadro, dando só um fundo de quadro, a ideia que eu queria dar, a principal, acerca da origem das ideias jurídico-políticas, dos problemas jurídico-políticos durante esse primeiro momento do século XIX e a independência do Brasil em 1822. Do ponto de vista do direito, o que vai acontecer historicamente após essa independência, no que diz respeito ao direito? É claro que há consequências sociais, políticas, econômicas, filosóficas, religiosas, há consequências de todo nível, por isso é muito interessante no ano que vem nós celebrarmos isso com estudiosos, com intelectuais, discutindo e pensando esses temas para trazerem mais alguma luz para a nossa história. Mas nós vamos tratar aqui das consequências jurídicas. Portanto, para além das concepções jurídico-políticas que agora são assimiláveis, são recepcionadas, como nós vamos ver, aquelas concepções, é importante nós fazermos aqui algumas distinções para percebermos o que aconteceu efetivamente. E eu vou tocar só em 2 tópicos, o tema é muito grande, eu prometi não falar mais de 30 minutos, e já vou em 20, portanto não vou tardar muito, depois fazemos uma conversa aqui com os que desejarem falar sobre o assunto, e aí poderemos talvez também dar um pouco mais de dinâmica no tema, sobre o tema. Eu vou tratar só de 2 temas, que é o problema do constitucionalismo e o problema do ensino do direito, que é o que nos interessa. Para já, foi o que eu escolhi, poderia tratar de outros temas. Sobre o constitucionalismo, o movimento do constitucionalismo ele surge no século XVIII, juntamente com todas essas concepções que eu falei agora há pouco. Origem do poder, poder constituinte, originário, derivado, todas essas concepções surgem aí, separação do poder, de poderes, e esse movimento constitucionalista, que é encabeçado, vamos dizer, pelos Estados Unidos e pela França, vão levar constituições para todos os povos. Algo que não acabou ainda. Vocês observaram o Afeganistão, os Estados Unidos, quando conquistou o Afeganistão, obrigou a que houvesse uma constituição. Mesma coisa no Iraque. Os Estados Unidos conquistou o Iraque, obrigou a que eles adotassem uma constituição nos moldes da constituição escrita, das concepções modernas, evidentemente, mas que surgem justamente nesse período do século XVIII e se desenvolvem muito no século XIX. Ora, no Brasil, então, não vai ser diferente, vai ser adotada uma Constituição escrita. Até então, nós tínhamos as leis do reino, as leis fundamentais do reino, que eram leis, muitas vezes, consuetudinárias, que regiam as concepções jurídico-políticas do período tradicional, vamos dizer, da monarquia portuguesa e depois no período da monarquia luso-brasileira, se quiserem. Mas então nós temos aí o surgimento do constitucionalismo que vai fazer nascer a nossa primeira Constituição, que daqui a 3 anos completará 200 anos, essa Constituição de 1824. Já estamos a preparar com juristas luso-brasileiros um trabalho sobre essa Constituição que vai celebrar os 200 anos, algumas universidades já aderiram a esse trabalho, e vamos fazer, portanto, um estudo sobre a Constituição de 1824, celebrando os 200 anos da primeira Constituição brasileira. Mas aqui nós estamos a falar da independência e do surgimento da Constituição. Então, essa Constituição surge recepcionando muito desses novos temas que eu tratei agora, mas mantendo muito ainda da tradição.
nomeadamente no que diz respeito à monarquia. Mantém-se a monarquia hereditária, tradicional, em Portugal. Aliás, na Península Ibérica, desde o ano 1000, nós temos monarquias hereditárias. Até o ano 1000 nós tivemos monarquias eletivas, portanto, havia eleições para os monarcas. A partir do ano 1000, na Península Ibérica, nós temos, na Reconquista, durante o período da Reconquista, surgem as monarquias hereditárias, portanto, era uma tradição já multimilenar. Isso é mantido na Constituição. Mas, por outro lado, nós temos uma monarquia constitucional parlamentar. Já são outras tradições que são recepcionadas. Parlamentar, muito no que diz respeito às concepções inglesas. O nosso parlamentarismo, a brasileira, tinha uma grande influência inglesa. E o constitucionalismo, essa Constituição, é do modelo, evidentemente, francês, sobretudo do modelo francês. Mas o Brasil vai inovar, e isso é que é o interessante que eu quero ressaltar aqui. Para além da concepção da separação dos poderes, que é recepcionada, e que é algo de muito novo, e realmente devia ser complicado, imaginemos que nos dias de hoje nós digamos, olha, fracassou, aliás, eu tenho ouvido muito falar sobre isso, o fracasso da separação dos poderes, não se consegue manter o equilíbrio dos poderes, então tem que acabar e buscar um sistema novo. Temos que hoje, vamos voltar para cima do sistema antigo, poder uno. Ora, seria, pelo menos, estranho, de se estranhar. Ora, foi o que aconteceu na época. Durante séculos, a ideia do poder uno vigorou. E, de repente, se instala, ou se instala, se quiserem, a concepção da separação dos poderes. Não era fácil aplicar aquilo nos primeiros tempos, porque não era o hábito, não era o costume político-jurídico desses povos. Mas o Brasil inovou. Para além dos 3 poderes, criou o 4º poder, o poder moderador, chamado poder moderador, fundado na doutrina de um suíço chamado Benjamin Constant, que levantou essa hipótese de um poder que equilibraria os outros poderes. E o Brasil recepcionou isso, e a nossa Constituição tem 4 poderes. Tem o poder moderador, que está consagrado no artigo 98 dessa Constituição, como a chave de todo o sistema político do Império. Portanto, esse poder moderador, que era uma atribuição do imperador, era a chave do poder político do Império. E nós temos também as atribuições desse poder, que eu me permito lembrar aqui, para nós pensarmos um pouco o passado, o presente e o futuro. Ora, o imperador, com esses poderes, que são 9 incisos do artigo 101 da Constituição do Império, ele poderia efetivamente intervir nos 3 poderes para equilibrá-los. De que forma? No poder executivo, ele podia, dissolvendo a Assembleia Parlamentar em caso de falta de confiança, chamando novas eleições, em qualquer momento. Tanto intervia no poder legislativo. No poder executivo, ele intervia porque ele podia demitir ou nomear ministros. Tanto intervenção no poder executivo. E no poder judiciário podia intervir afastando juízes que prevaricassem. Portanto, havia um poder não político, não pertencia não político no sentido partidário. O monarca não tem partido, mas ele pode intervir nos 3 poderes. E ele podia intervir, basta que leiam os dispositivos do artigo 101, que muitos deles existem hoje. Aqui em Portugal, por exemplo, o presidente da República tem o poder de dissolver a Assembleia. Já dissolveu durante a minha existência em Portugal, os 25 anos que estou aqui, já vi se dissolver a Assembleia pelo menos 2 vezes. Você se dissolve no momento de crise política, chama as eleições, elege uma maioria e vai se governar. Portanto, é uma forma de intervenção. Então, esses poderes existem. Na monarquia brasileira havia essa intervenção, era passível de intervenção, esse poder que era equidistante dos partidos políticos, porque não tinha partido político, poderia intervir nos 3 outros poderes. E foi assim que funcionou a Constituição do Império até 1889. Portanto, o constitucionalismo é uma novidade. A independência produz esse constitucionalismo brasileiro. E, nesse sentido, nós fomos os únicos a adotar essa fórmula de 4 poderes. Curiosamente, em 1826 morre Dom João VI aqui em Lisboa e Dom Pedro, que não poderia ser rei de Portugal efetivamente, porque era imperador do Brasil,
mas a sua filha, Dona Maria, que seria Dona Maria II, Maria da Glória, que nasceu no Rio de Janeiro, foi a única rainha portuguesa nascida no Brasil. Tá? Havia uma exposição dela agora aqui no Palácio da Ajuda e houve no Museu de Petrópolis há algum tempo, dos 200 anos dela, fez 200 anos agora do nascimento dela. Portanto, Dom Pedro mandou uma versão da Constituição brasileira, que foi a Carta Constitucional de Portugal, de 1826, que vigorou até 1910, com os 4 poderes também. Portanto, Brasil e Portugal foram os únicos países que adotaram o constitucionalismo não com a doutrina de Montesquieu, da separação dos poderes em 3 poderes, mas com uma doutrina diversa, adaptada da doutrina do poder neutro de Benjamin Constant em 4 poderes. A Constituição do Brasil esteve em vigor de 24 a 89, 65 anos, a de Portugal de 26 a 1910, com alguns interstícios, algumas revoluções que houve em Portugal, mas mais ou menos durante 80 anos. Foram as 2 constituições mais longevas da história de Portugal e do Brasil. Então, é interessante que há, portanto, uma recepção em Portugal de uma doutrina que vem do Brasil, isso é curioso. E, evidentemente, todo esse pensamento saía da Universidade de Coimbra, influenciava os juristas que estavam responsáveis por estabelecer esse novo sistema jurídico-político no Brasil. Sobre o ensino jurídico, segundo ponto que eu queria tratar. Ora, a independência provocou que fosse necessário a criação do ensino jurídico no Brasil, que não existia. Se estudava direito no Brasil? Estudava-se. Na escola dos jesuítas, até o século XVIII, se estudava dentro da cadeira de retórica, havia uma parte que era o direito. Portanto, havia algum conhecimento jurídico que circulava no Brasil. Universidade, que era a de Direito Coimbra, então, como nós sabemos, recebeu os brasileiros desde o século XVI, vem recebendo brasileiros, e hoje, como sabemos também, a Faculdade de Direito, a Universidade de Coimbra é a maior universidade brasileira fora do Brasil. Nós temos 5.000 estudantes brasileiros hoje. Portanto, continua essa tradição atlânticas de estudos jurídicos que começaram no século XVI, vão e voltam. Então, dia 11 de agosto de 1827, por decreto de Dom Pedro, imperador, foi criado o curso jurídico em São Paulo, onde está lá até hoje, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e em Olinda foi criado num convento, o convento beneditino, convento dos monges beneditinos, na cidade de Olinda. Hoje em dia já não é mais a Faculdade de Direito, passou para Recife. Portanto, a mais antiga continua a São Paulo, tradicional do país. Então, foi criada o estudo jurídico nos moldes de Coimbra, muito voltado para o sistema, mas já com cadeiras moderníssimas. Por exemplo, a análise da Constituição do Império. Uma das cadeiras era direito constitucional, se quiserem, chamava-se análise da Constituição do Império. E foi muito curioso porque houve uma grande luta entre os parlamentares para onde levariam. Quando foi feito o decreto, não se estabeleceu exatamente a cidade, demorou algum tempo, e houve uma luta para levar para suas cidades, para desenvolver. São Paulo era uma cidade muito para os estudantes. Paulo, e o Tietê, que é o Rio de Paulo, bem vale o Mondego, diz lá no texto. São Paulo acabou vencendo isso, efetivamente a nossa Faculdade de Direito mais antiga, fundada em 11 de agosto de 1827. Portanto, surgem estudos jurídicos no Brasil, nós somos dos dias de hoje, de Coimbra, portanto, isso foi provocado pela independência. Para terminar a notinha, também o processo de codificação foi bastante importante. Surgem os códigos, como os códigos não existiam até o século XIX. Nós tínhamos as ordenações, que não são códigos, que regiam os vários ramos de direito. E surge o primeiro código brasileiro, que é o Código Criminal, hoje chamado Penal, Código Criminal na época,
do Império, de 1830. Esse código foi um projeto de Bernardo Pereira de Vasconcelos, professor da Faculdade de Direito de São Paulo e de Olinda haviam estudado em Coimbra. Isso mostra, então, uma continuidade no ensino jurídico, evidentemente com as peculiaridades brasileiras, mas há uma continuidade do ensino jurídico no Brasil. Portanto, eu chamaria isso de correntes atlânticas de constitucionalismo, políticas. Há uma corrente e há Constituição brasileira atual, questões que vieram da Faculdade de Direito de Coimbra, do doutor professor, já jubilado, e tudo isso mostra que há uma ligação profunda e integral entre Portugal e o Brasil e entre a Universidade Portuguesa e a Universidade, genericamente falando, brasileira. Portanto, é muito importante que nós levemos isso em consideração, porque o mundo universitário é o mundo em que eu vivo, em que eu sempre vivi, em que eu vivo, decidi viver toda a minha vida e quero viver até morrer no mundo universitário, que é o meu local de trabalho, e considero que é um local privilegiado para todos esses tipos de relações verdadeiramente diplomáticas. Vamos fazer boa diplomacia universitária, que é o que é mais importante para a ação da sociedade, mantendo, evidentemente, sempre as nossas sendo o nosso passado, analisando o passado nos dias que apontam para o futuro, mas tem um norte baseado no que foi feito no passado, não se pode fazer tabula rasa do que foi feito no passado. Então, essas palavras que eu trago aqui hoje, esse pequeno contributo de algumas ideias, como eu disse, faço um desafio para no ano que vem se façam colóquios, conferências, e pelo menos uma sessão na UF, tentar organizar aqui em Coimbra também alguns, para nós lembrarmos esse centenário e tirarmos daí reflexões importantes para o acadêmico, para a ciência histórico-jurídica, mas para o nosso passado. Agradeço então os convites da reitora a doutora Beatriz, do Tiago, que aqui fico se quiserem uma objeção ou fazer alguma, acrescentar alguma coisa. Pode falar, Tiago, acho que travou para ele. Professor Ibsen, nós agradecemos imensamente a sua exposição, sua preleção aqui para os nossos alunos. Só no finalzinho que deu uma travada, mas nada que prejudicasse a exposição como um todo. Eu gostaria de fazer aqui um registro. Na verdade, eu fiz uma referência ao professor Ibsen e acabei não mencionando, como o professor Paulo me alertou aqui por mensagem, que o professor Ibsen defendeu a sua tese de doutorado agora recentemente, no dia 7 de julho, e também gostaria de fazer um registro das presenças dos professores Mário Hermes, do professor Rodrigo Capone, que também está incentivando as perguntas aqui pelo chat, o professor Leonardo, e eu gostaria de repassar, professor Ibsen, não sei se o senhor nos escuta, se consegue nos escutar claramente. Sim, perfeitamente, perfeitamente. Perfeito. Então, nós temos aqui algumas perguntas, eu vou repassá-las e vou fazer também um apanhado aqui do nosso chat. A pergunta mais recente foi feita aqui pela Diná Cavalcante, e ela pergunta assim, abre aspas, professor Ibsen, no seu entender, o quanto ainda influencia o direito canônico no direito moderno? Ou seja, o direito ocidental, o quanto ainda bebe nossas constituições no direito canônico?
Ou seja, a pergunta é da influência do direito canônico. Também temos outras perguntas que vão ser feitas, vão ser elaboradas aqui, e eu gostaria de fazer de ouvir o professor Ipsi também sobre um tema que vem nos inquietando aqui, além dessa. Eu vou fazer juntos, e aí o senhor escolha da melhor forma que o senhor quiser responder, mas essa última é uma inquietação minha, para a gente fazer uma reflexão, até para a projeção desse evento que o senhor sugeriu para o próximo ano, que tem tudo para ser realizado de forma conjunta e a muitas mãos e a muitas cabeças, que é o seguinte: nós tivemos, no final da monarquia, uma reflexão que tem sido resgatada por alguns professores, que é a suposta possibilidade da transferência do poder moderador para o Supremo Tribunal Federal, que teria sido, segundo uma referência que é resgatada primeiro pela professora Leda Boechat Rodrigues e depois por outros professores, de que estaria supostamente na solução para o desgaste político a transferência do poder moderador para uma Suprema Corte como aquela de Washington. Eu queria ver como é que o senhor entende essa referência e em que contexto, e também a quebra da nossa tradição que foi feita ali na proclamação da República, com a adoção expressa do Common Law norte-americano, né, pelo Decreto 848, lá no artigo 386, e junto com a pergunta que a nossa aluna fez, para que você possa refletir conosco, professor, e parabenizando aqui, porque o chat está elogiando imensamente a sua exposição pela clareza, objetividade e formas de provocação. Muito obrigado. Então, seguindo aqui a ordem das perguntas, sobre o problema do direito canônico e a influência hoje. O direito canônico tem uma influência, sobretudo, moral na sociedade ocidental, porque é um direito muito mais antigo que todos os outros, que varia muito menos, evidentemente, e que atinge uma certa sociedade, uma sociedade influenciada por certos princípios tradicionais. Portanto, ele tem essa influência. Historicamente, o direito canônico é muito importante no campo processual penal, como nós sabemos. Todo o processo penal ele foi decalcado no direito canônico, e hoje, então, nós temos uma consequência direta disso nas normas de direito processual penal, bastante notáveis em vários campos. Portanto, o direito canônico tem uma importância e uma coerência no mundo ocidental. Mas qual é a finalidade do direito canônico? Isso é preciso distinguir. A finalidade do direito canônico é a salvação das almas. Salus animarum suprema lex. A salvação das almas é a suprema lei. Portanto, a finalidade, os fins, no campo do direito canônico é a salvação das almas. Evidentemente que a legislação temporal, ou seja, procursum temporalium rerum, para o curso temporal das coisas, não é uma legislação que procure, pelo menos diretamente, a salvação das almas. Procura colocar ordem na sociedade, organizar a sociedade, fazer com que a vida social seja possível. Então, pode ser subsidiariamente, mas não diretamente. Enquanto o direito canônico ele tem que ser interpretado sempre com o princípio do salus animarum. Portanto, é muito distinto um do outro. Não me parece que o direito canônico hoje tenha grande influência no direito. Tem influência técnica, talvez, mas influência moral só para aqueles fiéis. O direito canônico é o direito que rege a Igreja Católica, só para os fiéis da Igreja Católica. No campo, por exemplo, do matrimônio. Eu tive muitos casos interessantes de pessoas que se convertem ao catolicismo e depois, como já divorciados e casaram religiosamente, vão procurar os tribunais eclesiásticos porque querem regularizar a sua situação religiosa por um problema de consciência. Nesse sentido, sim. Mas, num outro sentido, a legislação moderna, já desacralizada, vamos dizer, não tem grande preocupação. Eu costumo brincar com meus alunos porque havia, no direito português tradicional, a questão do uso capião, da uso capião, ou seja, a prescrição aquisitiva na linguagem dos antigos, poderia se aplicar ou o direito romano ou o direito canônico.
mas só se poderia aplicar se o direito romano não levasse a pecados. Chama-se a ratio peccati. Ou seja, no caso da uso capião, como o direito romano admitia a aquisição como forma de aquisição por uso capião, não podia ser aplicado no mundo português, tinha que se aplicar o direito canônico, que não permite a má-fé. Como nós sabemos, e eu brinco com os alunos e pergunto, mas vocês, o que vocês acham? Hoje em dia se pode adquirir por uso capião com má-fé? E todos eles, muito jovens, dizem, não, claro que não, com má-fé seria impossível. Eu digo, olha, vocês são mais cristãos do que pensam. Porque tanto no direito português quanto no brasileiro é possível a aquisição com má-fé. Portanto, nós temos um direito muito mais romano hoje, nesse sentido, do que canônico, e se despreza o direito canônico no campo da aplicação do direito civil. Nesse caso, por exemplo, a má-fé é admissível. Portanto, essa influência parece que fica mais ou menos respondida. A segunda pergunta, sobre o poder moderador, a questão muito discutida do poder moderador, eu não sei se o professor Tiago está se referindo à questão do artigo 142 da Constituição, a discussão sobre o artigo 142. Me parece que deve ser isso. Não, há várias interpretações. Não, professor, é só sobre a questão histórica mesmo, do que o senhor entende daquela perspectiva da menção do imperador, da suposta transferência do poder moderador para a Suprema Corte, como aquela de Washington. Pois, esse aqui é o problema, que há uma ruptura, em 1889, há uma ruptura jurídico-política em 89 no Brasil. E nós deixamos de utilizar o modelo que eu apresentei agora, que é um modelo de composição do antigo regime, já com o liberalismo, e passamos ao modelo do liberalismo americano, imediatamente ao modelo do liberalismo americano. Mas eu não considero que a Suprema Corte americana seja um poder moderador, né? Pessoalmente, não considero. É passível de discussão, isso é uma opinião. Não há esse instituto do poder moderador. Isso é uma ilação que nós podemos tirar a partir de algumas premissas e tentar fazer alguma interpretação mais extensiva dessas questões. No caso do Brasil, nós não temos poder moderador. Quem tem sido poder moderador na República, historicamente, tem sido o Exército. Há 12 intervenções militares nos 120 anos de República. Portanto, a cada 10 anos há uma intervenção militar por média. 12 intervenções militares, algumas fracassaram, outras não. Portanto, quem nas épocas de crise, quem tem feito intervenção no Brasil, historicamente, e quando eu falo isso para os alunos, eu digo, o que vocês esperam? Se, historicamente, essa dinâmica vocês acham que acabou, é por isso que eu digo, observem o passado, observem a história. O passado serve para nos e observarmos o que vai se dar no futuro, ou evitarmos. Mas a tônica que tem sido dada na República Brasileira em 120 anos foi de 12 intervenções militares. Sobre a República, a terceira pergunta eu não estou bem lembrado. É sobre a ruptura da tradição que nós tivemos com o decreto 848 e a adoção formal do common law entre nós. Exatamente. Isso eu falei agora há pouco, justamente é uma ruptura completa, porque nós deixamos de utilizar o sistema europeu tradicional que utilizávamos e passamos como modelo os Estados Unidos a partir de 89. Criamos um federalismo distinto do americano. Os Estados Unidos criou o federalismo porque tinha 13 colônias, tinham as suas constituições e precisava de alguma coisa que não permitisse a força centrífuga. O Brasil era um império unitário e foi dividido. Portanto, naturalmente, nós teríamos uma característica de unidade, uma força centrípeta. O nosso federalismo ele é centrípeto, enquanto, portanto, tenta evitar, é centrífugo, porque ele é centrípeto na origem. O americano que busca evitar das colônias, a força centrífuga, e, portanto, ele é centrípeto. Essa é uma distinção que se pode fazer. Portanto, há uma ruptura, efetivamente, no direito, e isso, evidentemente, é a responsabilidade dos juristas da época. O principal deles, e artífice da primeira Constituição, o Rui Barbosa. Portanto, que era um admirador, confesso, do sistema americano. Portanto, foi ele que fez recepcionar. Foi a vontade de alguns, não foi a tradição, foi a vontade de alguns juristas que fizeram essa ruptura, e houve a ruptura. E é um problema, nós temos um direito híbrido nesse sentido, historicamente. Direito híbrido. Não há uma origem comum. Eu li um artigo recentemente muito interessante, porque quem introduz o habeas corpus na
legislação brasileira é o Código Processual Criminal de 1832. Mas, constitucionalmente, só vai ser introduzido em 1891, na Constituição de 91. Ora, a introdução em 32 do habeas corpus, ela tem origem nas ordenações, nas cartas de seguro. Portanto, mantém uma tradição. A introdução no direito constitucional de 1891 já é sistema americano. Daí vai surgir até algo interessante e muito rico, que é a doutrina brasileira do habeas corpus, exposta magnificamente pelo jurista Pedro Lessa, o mineiro Pedro Lessa, que vai distinguir um habeas corpus decalcado no anglo-saxão, mas com uma característica, depois até vai se em habeas corpus em mandado de segurança, e nisso nós somos únicos. O Instituto do Mandado de Segurança brasileiro é único. Portanto, vejam que esses caminhos da história são bastante interessantes. Não sei se respondi, mas essa é a ideia que eu queria dar sobre essa ruptura. Perfeito, professor Ibsen. E temos mais duas perguntas. Uma reflexão que a Ana Paula Correia faz aqui no seguinte sentido. Por muitos anos, a pena tinha uma conotação de divindade. As ordalhos ou ordalhos eram claras demonstrações na aplicação do direito canônico da esfera criminal no Brasil. Esta influência não restou tão evidente, uma vez que após a Revolução Francesa tivemos um sistema menos inquisitorial e mais racional e legal. Muito legal essa palestra, parabéns, é uma reflexão que ela faz. E a pergunta vem agora do Leonardo, professor Ibsen, que diz o seguinte, Leonardo Moraes: professor Ibsen, muito me intriga os resquícios do antigo regime na nossa primeira Constituição, de 1824, tais como a concepção tradicional da origem do poder, o Estado confessional, o poder moderador, a irresponsabilidade do imperador, a escravidão, a continuidade da monarquia, etc. E aí a pergunta diz, seria muito ousado, então, concluirmos que o nosso constitucionalismo à época foi muito diferente de algo revolucionário, se não de manutenção ou continuidade do antigo regime por outros meios? Muito interessante. Começo pelo Leonardo, então. É interessante que é exatamente isso. A Constituição de 24 é uma Constituição de composição. Ela não é absolutamente revolucionária, porque ela compõe, tanto que a Assembleia Constituinte de 23, essa sim seria revolucionária, porque ela buscava a separação dos poderes nos moldes de Montesquieu, retirou muitos poderes do imperador, foi dissolvida, como nós sabemos, e a de 24 é uma Constituição de composição. Ela tem aspectos do antigo regime e aspectos já de um sistema liberal. Dou exemplos quanto ao liberalismo. Os títulos de nobreza no Brasil não eram hereditários, como é em toda a Europa. Até hoje, aqui em Portugal, nós conhecemos as famílias que têm os titulares da época da monarquia, até são reconhecidos juridicamente aqui por motivos civis, nomes de vinhos, etc., e quintas, mas são reconhecidos os títulos porque eram hereditários. No Brasil se criou uma nobreza não hereditária na Constituição. Portanto, apesar da monarquia ser hereditária, nós temos já um sistema revolucionário, sistema de uma nobreza não hereditária. Sobre a escravidão, Leonardo, só para dizer, nesse sentido não posso concordar, porque a escravidão não aparece na Constituição e isso foi sábio. Porque todos os atos que aboliram a Constituição no Brasil, se fosse matéria constitucional, como sabemos, de uma forma mais complexa para alteração. Todas as leis que foram abolindo passo a passo a escravidão no Brasil foram leis ordinárias, porque a Constituição silenciou absolutamente a questão da escravidão. É verdade que parece, e é uma certa contradição, nós temos uma Constituição liberal num Estado escravocrata. É uma verdadeira, desse ponto de vista, observando assim com essa formatação, é uma contradição. Mas a Constituição se omitiu sobre essa matéria, o que favorece, depois, do ponto de vista legislativo, o processo legislativo que vai levar à abolição com o fim do tráfico, do livre, a lei sexagenária e, finalmente, a lei áurea. Passando por outras leis, eu estudo num livro com mais detalhe, porque essas leis são conhecidas só pelo nome, é preciso ser conhecido pela substância. Todas elas têm mais de 30 dispositivos, então não são leis simples. Elas tratam de várias outras matérias, elas foram batizadas com esses nomes, e isso reduz a dimensão da aplicação. É interessante, o que diz o Leonardo é isso. Há elementos do antigo regime, realmente, no Brasil, que mostra um grande tradicionalismo nesse sentido de concepções
que são consagrados nessa Constituição. Isso se deu em todo o direito. Eu me lembro que o nosso Código Civil, o primeiro Código Civil republicano, em 1917, ele foi classificado como excessivamente patriarcal, em 1917. E o Brasil, efetivamente, é uma sociedade patriarcal. Está sendo destruído esse sentimento, mas basta ler a obra do Gilberto Freire, e mostra como durante 300 ou 400 anos o Brasil foi uma sociedade patriarcal e se arranca da noite para o dia, profundas, e o próprio Código Civil de 17, apesar de já ser revolucionário, um código revolucionário, com concepções revolucionárias, liberais, etc., os elementos do patriarcalismo tradicional. Quanto a Ana Paula Correia sobre as penas e ordalhos, de fato, os ordalhos eles não vêm do direito canônico. Para corrigir, os ordalhos foram combatidos pelo direito canônico. Os ordalhos eles vêm do direito visigótico. São os duelos e várias outras espécies de ordalhos que existiram e sempre foram combatidos durante a Idade Média pelo direito canônico, porque eles provocavam, na verdade, um duelo que afirma que quem vence é inocente e quem perde é culpado, é temerário. Portanto, são questões temerárias e isso tem uma origem visigótica pagã. Está bem estudado, tem alguns autores italianos que desenvolvem esse tema. Durante vários séculos, a Igreja combateu os duelos, condenou os ordalhos ou os juízos de Deus. Mas isso é uma concepção pagã, não é uma concepção cristã. O direito canônico nunca houve no direito canônico a questão dos ordalhos, que não são penas, na verdade, são meios de prova no direito. E o direito no Brasil, originariamente, ele é uma mescla do processo canônico com o processo da Revolução Francesa. Portanto, há elementos ainda inquisitoriais e até hoje no Brasil há muitos elementos inquisitoriais no processo, como sabemos, do ponto de vista técnico. Não sei se respondi também. Se não estiver satisfeito, eu peço que me dê a possibilidade de esclarecer mais. Perfeito, professor Ibsen. Eu acho que esclareceu, com certeza. Nós temos uma última pergunta. Se o senhor entender que pode fazê-la de forma mais ampla, mais curta, fique livre para essa reflexão, mas é o Leonardo Moraes que faz primeiro uma consideração e depois conclui com uma pergunta. Eu vou tentar sintetizar, abre aspas. O Leonardo fala assim: professor Ibsen, por meio da decisão número 53, de 27 de maio de 1822, determinou-se ao Conselho de Procuradores Gerais das Províncias do Brasil que não cabia elaboração de leis, atribuição exclusiva das cortes portuguesas, senão apenas o julgamento daquelas feitas em Lisboa. Em complementação, a decisão de número 40, de 4 de maio de 1822, determinou que não se executasse nenhum decreto das cortes sem o devido cúmplice do príncipe regente. Aí vem a pergunta: podemos concluir, então, que o direito foi meio essencial de disputa institucional durante o processo de independência brasileiro? Fecha aspas. Muito bem. É claro que o direito, é por isso que eu conferência, justamente. Direito, a independência e o direito. O direito foi muito importante, é um aspecto muito relevante e que deve, nas faculdades de direito, sob o prisma histórico, com as categorias históricas, mas nas faculdades de direito deve ser, eu acho que no ano que vem, um dos temas mais debatidos, porque o direito foi fundamental para a consolidação e foi um instrumento, foi utilizado como instrumento. O direito muitas vezes é utilizado como instrumento, sobretudo nas concepções do século XIX. E aí, em consideração, outros elementos. Por exemplo, o problema do jusnaturalismo e do juspositivismo. Portanto, nós tínhamos uma concepção jusnaturalista já revolucionária, que surge na Revolução Francesa e é recepcionado no mundo luso brasileiro pelo Marquês de Pombal na reforma da universidade, com a lei da boa razão, o que muda o ensino de direito depois da reforma do Estatuto da Universidade. Portanto, se abandona o critério tradicional de análise filosófica do direito, portanto, o que nós chamaríamos de jusnaturalismo transcendental, um jusracionalismo. Portanto, é a razão humana que encontra o direito a partir da ordem natural. Ora, mas isso depois vai encontrar um sucedâneo no civismo, que nós encontramos,
por isso que eu falei na conferência, de um voluntarismo, ou seja, da vontade, ou seja, a lista da vontade. Então, a lei ela é produzida pela vontade geral, em tese. Os representativos consideram que sim. A maioria forma uma vontade geral. Que o próprio Montesquieu, o próprio Rousseau, que elaborou a tese da volonté générale, num certo momento ele diz, mas a volonté générale é muito difícil de se compreender, de se interpretar. Nós temos que buscar, então, a vontade da maioria. Então, nós caímos aí no sistema do número. Ora, muito diferente de uma concepção tradicionalista, e o direito ele é interpretado a partir da ordem natural das coisas. O direito natural. A partir daqui, o direito natural foi afastado. Nós temos um direito positivo fundado na lei, simplesmente a lei, que é fruto da vontade geral, e o juiz, por sua vez, só é boca da lei. Ele não tem grandes interpretações. Estou falando do século XIX, que hoje em dia já isso mudou com o ativismo jurídico, etc. As interpretações são muito mais amplas, a criação de normas. Mas, no século XIX, o juiz, como diziam os franceses, era la bouche de la loi, a boca da lei, simplesmente. Interpretava de maneira declarativa, restritiva, para não haver perigos de arbítrio. Então, esse é o sistema justpositivista. Evidentemente, havia houve influência dessas concepções filosóficas que vão se consolidar a partir do século XX. Aliás, como curiosidade, já que nós estamos falando desse tema, em 1822, com a independência do Brasil, os estudantes brasileiros de Coimbra tiveram alguns problemas, não foi nada assim de grande monta, mas tiveram que sair de Coimbra no meio dos seus estudos e foram para o país. Em Paris, os estudantes brasileiros de Coimbra frequentavam o salão que recebia como seu principal convidado um homem chamado Auguste Comte. É aí que os estudantes brasileiros tiveram o primeiro contato com o positivismo filosófico, que vai, a partir de então, ter grande, sobretudo nas Forças Armadas, que ainda hoje tem uma corrente muito grande positivista, e que vão dar origem à República Brasileira, que estampa lá naquele aquele comensal do mesmo dos brasileiros de Coimbra que tinham saído daqui. Portanto, essa petite história é pequena, mas é assim que como peneiristas que vão se desenvolver. Minoritárias, depois passaram a ser maioritárias. Portanto, o direito, evidentemente, pode ser utilizado como instrumento e é instrumento de revolução. Os revolucionários sabem muito bem manusear o direito, sabem que a transformação da sociedade a partir das leis é uma das formas de fazer revolução. Muito diferente da concepção tradicional, que considera aqui, como São Tomás de Aquino, por exemplo, que uma lei que não esteja de acordo com a ordem natural não é lei, é corruptio legis, é corrupção da lei. Portanto, não deve nem sequer ser obedecida a direito de resistência a essas leis. São duas concepções distintas. No positivismo, dura lex, sed lex. É a lei, é dura a lei, mas é a lei, tem que ser seguida. No sistema tradicional, a lei só deve ser seguida se ela estiver de acordo com a ordem natural das coisas, sendo uma lei contra a natura, ela não deve ser obedecida. São duas concepções históricas que devem ser conhecidas. Nessa época, houve um grande embate, né, sobre essas concepções. E eu acho que com esse panorama de fundo, a resposta fica dada para o Leonardo. Perfeito, professor Ibsen. E eu vou finalizar aqui o nosso encontro só fazendo uma reflexão do que o senhor disse, que tem a ver com um texto que um amigo comum nosso escreveu, o professor Arnaldo Sampaio Moraes de Godoy, que escreveu um texto há alguns bons anos, fazendo uma comparação entre a lei da boa razão e o princípio da proporcionalidade, tendo por pano de fundo um suposto abuso na aplicação e na interpretação das leis. E do ponto de vista do seu esclarecimento, acho que foi muito salutar para os nossos
estudantes, para os nossos alunos, todos aqui elogiando bastante no nosso bate-papo, professor Ibsen, e seguramente nós teremos que repetir esse evento tão breve seja possível. E agradeço demais a sua participação, a sua forma erudita, direta, de fazer as exposições das respostas. E, nesse momento, passo a palavra para o nosso coordenador, que é o professor Paulo Campanha, para a finalização oficial do evento. Primeiramente, professor Ibsen, obrigado. E aqui eu registro, na verdade, a falha foi minha de não ter acompanhado o seu doutoramento depois que foi anunciado. Então, parabéns aí por esse grande feito. Já convivo com o senhor desde 2018, né, quando o senhor foi lá assumir a coordenação, e conversávamos sobre sua tese de doutoramento, que temos que marcar um evento específico para compartilhar a pesquisa de tantos anos com tanta profundidade. Todos nós sabemos, o mundo sabe, que uma tese de doutoramento na Universidade de Coimbra não é qualquer tese de doutoramento, né? Realmente tem que ter muita inovação, muito estudo, muito aprofundamento. Então, muito obrigado. O senhor nos honra, como sempre, né? O senhor é um parceiro, né? O senhor é um parceiro do UDF, está sempre conosco, e o senhor faz com que essa chama da história do direito não se apague, né? E nos instiga a pesquisar mais. Inclusive, eu vi aqui a professora Ana Paula Corrêa, que fez o comentário sobre os ordalhos. Ela é professora de direito penal, e aí fazendo a conexão do direito penal com a história do direito. O professor Leonardo, que aparece aí no vídeo, ele já também é um estudioso de história do direito, inclusive foi para a Espanha, né? Fez seu mestrado nessa área. Então, agradeço imensamente em nome da nossa reitora, que precisou sair um pouco antes, e dizer que as portas estão abertas. Realmente é um desafio, o senhor tem toda a razão, né? Os 200 anos de independência, temos que pensar em algo grandioso para que possamos refletir, né, nesse bicentenário. Agradeço ao professor Tiago pela sua disponibilidade. Ele estava numa turma desde a manhã, na turma do mestrado, e já emendou. Claro, hoje está mais facilitado, né? Saiu de um com clique e entrou em outra sala com clique. Mas, em contrapartida, ele dispôs todo o seu tempo, e bem como toda a nossa assistência. Passamos de 130 aqui online, aqui no evento, ou seja, isso, alguns já saíram, outros entraram. Então, aí, mais de 150 participantes da nossa palestra, o que por si só evidencia. E ninguém foi obrigado, viu, professor Ives? Então, nós convidamos os alunos. Então, assim, são vários temas, e o senhor inicia com esse tema que julgamos de relevante importância, que é a origem de tudo. Teremos outros temas, até sexta-feira teremos palestra, mas fizemos questão de iniciar essa palestra com o senhor, que é exatamente onde inicia a nossa história como país, e que ainda tem muito a ser refletido. Gostei muito das reflexões, parabenizo a quem interagiu, perguntas muito reflexivas, muito pertinentes. Então, professor Ives, com isso, externo aqui o desejo de estarmos o quanto antes, né, possamos estar juntos novamente, para que o senhor possa presencialmente nos brindar com seus conhecimentos. Obrigado, professor Tiago. Obrigado a todos os professores e todos os alunos presentes e a toda a comunidade externa que também participa desse momento conosco. Algo a falar, professor Ibsen? Só me resta agradecer e fico sempre à disposição. Quando vierem a Coimbra, espero que seja logo, possam vir a Coimbra e que eu possa ir ao Brasil também, aí pelos corredores da UDF, e possam vir aqui a Coimbra pelos corredores da nossa faculdade. Estamos todos juntos, tá bem? Maravilha. Obrigado. Então, boa tarde a todos e boa semana a todos. Até breve, então. Até breve.